Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho relatado por Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, eu vou ler no versículo 34. Lucas 23, 34. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Novo Testamento, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se você pode ficar de pé, faça isso agora em reverência à palavra de Deus. Está escrito assim, olha. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso aqui foi dito por Jesus pouco antes dele morrer na cruz. Ele já estava pregado na cruz quando ele disse essa frase. Vou ler de novo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase é surpreendente, amados. Surpreendente, porque tudo que Jesus sofreu, qualquer um de nós, se estivesse lá, se tivesse a oportunidade de olhar para o céu e falar alguma coisa para Deus, o que você falaria, hein? Se você tivesse pregado na cruz e você pudesse olhar para o céu e falar uma frase para Deus, o que você falaria, hein? Talvez muitos de nós diríamos assim: vingança, justiça, castiga todo mundo que me fez mal, Deus. Sei lá, Jesus tinha motivos de sobra para pedir vingança, para pedir justiça, porque o que fizeram com Jesus foi muita crueldade, foi muito sadismo, pintaram e bordaram com Jesus. Mas ao invés de pedir castigo, de pedir vingança, o que Jesus pede para aquelas pessoas? Ele pede perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Mas ele diz no final da frase: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo que aquela multidão que disse: crucifica Jesus e solta Barrabás, Jesus está dizendo que aquela multidão não sabia o que estava fazendo. Jesus está dizendo que as autoridades romanas que o condenaram não sabiam o que estava fazendo. Jesus está dizendo que as autoridades do judaísmo que julgaram aquele julgamento forjado contra Jesus não sabiam o que estavam fazendo. Você acredita que isso é possível? Que aquela multidão toda, que todos os envolvidos não sabiam o que estavam fazendo? Eu vou ler mais uma vez, eu queria que você repetisse após a minha leitura o verso 34, só a parte A, bem alto e bem forte. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda, e enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor. Aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Pai bendito, a tua palavra será pregada agora. Vem com teu Espírito, tome agora a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Vem falar conosco, Senhor. Vem nos revelar os teus mistérios. Não só quem está aqui, mas quem está assistindo quer ouvir a tua voz, a tua palavra. Então envia esta palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Jesus nunca mentiu. Quem crê que Jesus nunca mentiu, levante a mão. Você concorda que ele nunca mentiu?
Se ele está dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem, então eles não sabiam mesmo. Ninguém sabia. Ninguém sabia exatamente, com clareza, com profundidade, quem era Jesus e o que ele estava fazendo ali. Ninguém sabia. Eu vou te mostrar aqui citando os envolvidos. Começar por Pilatos. Quem era Pilatos? Era o governador da Judéia. A principal cidade da Judéia é Jerusalém. O que Pilatos tinha que fazer? Pilatos, apesar de ser romano, governava território judeu. E Roma permitia que os judeus festejassem, adorassem a Deus. Apesar dos judeus estarem sob o domínio de Roma, eles tinham liberdade de culto. Então eles podiam fazer o culto que quisessem, a festa religiosa que quisessem, que os romanos permitiam. Só que assim, permitiam, mas ficavam ali, acompanhando tudo. Porque se tivesse alguma briga, algum motim, algum tumulto, os romanos interviam e acabavam com a festa. E para você ter uma ideia de como fica Jerusalém em festa, recentemente, quando foi liberado os eventos em Israel, por causa agora da pandemia, ficou um bom tempo sem poder festejar nada. Mas como Israel avançou na frente de todo mundo em relação à vacina, Israel foi um dos primeiros países do mundo a liberar eventos em grande quantidade de pessoas. E aí teve um evento, não sei dizer se fazem já 2 meses, 3 meses que esse evento aconteceu em Israel. E teve uma quantidade tão grande de pessoas naquele evento, tão grande, que chegou um momento em que aquela multidão precisava passar por um corredor estreito, de mais ou menos uns 3 metros. E era tanta gente tentando passar, que uma pessoa começou a atropelar a outra. Alguém ficou sabendo dessa situação? Passou em todos os jornais. E ali foram várias pessoas que foram pisoteadas naquele evento, que aconteceu esse ano agora. Imagina a Páscoa então. A Páscoa em Jerusalém era um tumulto de gente. Os romanos viam dessa forma, porque eles não entendiam o significado espiritual da Páscoa. A única coisa que os romanos entendiam é que ia vir gente de Israel inteiro para Jerusalém, ia ser uma dor de cabeça medonha. Então o que o Pilatos pensou? Esse povo vem para cá, mas eu não vou deixar ninguém fazer bagunça aqui não, porque quem manda aqui sou eu. Porque se esse povo arrumar problema para mim, vão reclamar de mim lá em Roma, e aí os romanos vão me tirar do governo, e eu não quero sair daqui do governo, porque eu já tenho os meus esquemas aqui eu tenho a minha corrupção já montada, eu não quero voltar para Roma. Sabe o que Pilatos fez? Pilatos pegou 3 bandidos da pior espécie. A gente só sabe o nome de um, Barrabás. Os outros 2 a gente não sabe o nome. A gente sabe que eram 3. E Pilatos determinou que na semana da Páscoa os 3 morreriam crucificados. O que Pilatos queria com isso? Intimidar. Ele queria mostrar para todo o povo que estava vindo a Jerusalém naquele dia, naquela semana, que em Roma não se dava trela para bandido, não se permitia bagunça, que eles estavam ali no poder. Pilatos não sabia que Jesus seria julgado naquela semana. Pilatos não sabia que Jesus teria que morrer naquela semana. Ele não sabia. Ele mandou fazer a cruz para 3 bandidos, Barrabás e os outros 2. Pilatos não sabia. Outra autoridade romana citada é Herodes. E quem era Herodes? Governador também, só que da Galileia. Herodes era um bajulador romano, que estava sempre fazendo coisas para aparecer para os romanos. Sempre querendo aparecer, porque ele queria se manter no poder também, porque também era corrupto. O Herodes não tinha nada que fazer em Jerusalém naquela semana de Páscoa, mas como a cidade já está assim, Herodes era daqueles que diz, quem não é visto não é lembrado, né? Então ele foi para onde? Ele foi para Jerusalém.
para ficar na Fortaleza Antônia, uma residência ali próxima da residência de Pilatos, também em Jerusalém. Ele não sabia que iria ver Jesus, queria julgar Jesus, queria ter uma condenação. Herodes não sabia de nada, ele só estava lá para aparecer, para ser visto. Outra pessoa que também não sabia com profundidade o que iria acontecer era Barrabás. A única coisa que Barrabás e os seus 2 amigos bandidos sabiam era que a vida de bandidagem deles ia acabar naquela semana. Eles sabiam que naquela sexta-feira os 3 iriam morrer. Eles já estavam presos, estavam só aguardando o dia chegar para serem crucificados. Barrabás não sabia que alguém iria morrer no lugar dele, que alguém iria assumir a cruz que era dele. Judas Iscariotes não sabia o que iria acontecer com Jesus. O que ele sabia é que os inimigos de Jesus queriam matá-lo, e Judas era ganancioso, estava disposto a entregar Jesus por uma boa soma de dinheiro, 30 moedas de prata. Quando eu falo em moeda, geralmente você pensa em trocado, em dinheiro que não vale nada, né? 30 moedas é o que para nós aqui hoje? No máximo 30 reais, né? Não vale nada. Dá para fazer o que com 30 reais? Dá para comprar 1 quilo de carne com 30 reais. Mas na época de Jesus, 30 moedas de prata era dinheiro para você comprar gado. Era dinheiro para você comprar um terreno. Tanto é que compraram um terreno com dinheiro das 30 moedas. Então era dinheiro. O Judas estava interessado no dinheiro. Ele não sabia o que iria acontecer. Aliás, o Judas não sabia nem se ele iria conseguir entregar Jesus. Porque muitas vezes tentaram pegar Jesus e ele simplesmente sumia no meio da multidão e ninguém o achava. Então o Judas não tinha certeza se ele iria conseguir entregar Jesus. Ele não sabia o que iria acontecer. E os discípulos? Você acha que os discípulos de Jesus sabiam o que iria acontecer com Jesus? Para você ter uma ideia de como os discípulos estavam desligados, apesar de Jesus ter pregado várias vezes que iria morrer, que seria entregue na mão dos homens, que iria pagar com a própria vida pela humanidade, para que todos fossem perdoados, isso nunca entrou na cabeça dos discípulos. Você sabe o que os discípulos de Jesus pensavam? Eles pensavam assim: na semana passada teve o domingo de Ramos, e Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Quem já leu isso no Evangelho? E a multidão estendia ramos e dizia: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E os discípulos ficaram impressionados com a popularidade de Jesus. Então, na cabeça dos discípulos, o que iria acontecer naquela Páscoa? Todo o povo estaria lá em Jerusalém, e aquele povo iria aclamar Jesus rei de Israel. Então os discípulos já estavam se preparando. Jesus vai se tornar rei e nós seremos os seus ministros. Estava todo mundo de olho numa cadeira do lado de Jesus. Se você ler Marcos capítulo 10, você vai ver o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos conceda que no teu reino a gente se assente, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Os discípulos não sabiam o que iria acontecer com Jesus. Eles achavam que Jesus seria glorificado e se tornado rei. Eles não sabiam. Tinha 2 ali que deveriam saber. 2 homens que deveriam saber, mas também não sabiam. Anás e Caifás. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes daquele ano. Eles deveriam saber por quê? Porque o sacerdote tem que conhecer a palavra de Deus. É verdade ou não é? Ora, se eles eram sacerdotes, o mínimo que se espera é o quê? Que eles conhecessem as profecias, que eles discernissem que Jesus é o Messias, e portanto que eles entendessem que Jesus é o Cordeiro de Deus que iria morrer naquela Páscoa. Só que Anás e Caifás eram sacerdotes tão desviados, tão ímpios,
que a única preocupação deles era com a arrecadação que eles iriam ter naquela Páscoa. Essa era a única coisa que importava para Anás e Caifás. Anás era o mais velho dos dois, e quando chegou a hora dele sair do governo do sumo sacerdócio, o que ele fez? Ele casou a filha dele com Caifás, para que dessa forma ele continuasse mandando. Os filhos de Anás cuidavam daqueles animais que eram oferecidos. Aí quando a pessoa chegava com um animal para sacrificar, eles diziam: esse animal está defeituoso, mas a gente tem um ali para vender que é bom. Aí a pessoa ia lá e comprava. Mas antes de comprar tinha que fazer o câmbio da moeda, porque só aceitava a moeda do templo. Eles ganhavam no câmbio, depois ganhavam vendendo o animal, e aí retinham o animal que eles diziam que era defeituoso e vendiam para outra pessoa. E Jesus descobriu esse esquema e desmascarou esses comerciantes da fé. Então eles não sabem o que vai acontecer com Jesus, porque a única preocupação deles é: será que a gente vai arrecadar bastante nessa Páscoa? Não sabiam. A multidão, você acha que a multidão sabia de alguma coisa? A multidão não sabia nem o que estava fazendo lá. A multidão era aquela chamada massa de manobra. Quando os religiosos disseram: todo mundo grita, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Pronto, gritaram isso. Por quê? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então quando Jesus disse, volta comigo lá em Lucas 23. Lucas 23. Pastor, vê como é que está o ar aí embaixo. Estou achando que o pessoal está com frio, hein? Às vezes fica muito forte o ar quando a gente está assim quietinho, ouvindo a palavra, né? Lucas capítulo 23. Olha só o versículo 34. Vou ler de novo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Viu aí? Ninguém sabia. Diga comigo: ninguém sabia. Pilatos não sabia, Herodes não sabia, Judas não sabia, os discípulos não sabiam, a multidão não sabia. E quer que eu te falo mais? O pecado de muita gente hoje é exatamente o pecado da ignorância. É o pecado de não saber quem é Jesus e o que Jesus de fato fez por nós na cruz. Deus te trouxe aqui nesta noite porque você precisa saber quem é Jesus e o que Ele fez na cruz. Deus te colocou nessa live, você que está assistindo, porque Deus quer que você saiba quem é Jesus e o que Ele veio fazer. Tem muita gente que acha que Jesus foi um revolucionário, um político, uma personalidade famosa como qualquer outra. Não! Jesus veio a esse mundo para salvar a humanidade. Ele não veio aqui para criar um movimento. As pessoas não sabem quem é Jesus. Você precisa saber quem é Jesus e o que Ele veio fazer. No meio daquela geração, só tinha uma pessoa que realmente sabia. Esse aí sabia quem era Jesus e o que Ele veio fazer. Só que esse aí já estava morto. João Batista. João Batista sabia, gente. Você vem comigo aqui em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29. Olha o que João Batista falou a respeito de Jesus. Isso aqui aconteceu no início do ministério de Jesus, 3 anos antes da sua morte. João Batista apontou para Jesus e olha o que ele falou. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo como João Batista sabia? Apontou para Jesus e falou: ele é o Cordeiro de Deus. O cordeiro era um animal que morria na Páscoa. O sangue do cordeiro era derramado na Páscoa. O que vai acontecer com Jesus na Páscoa? Ele vai ser o Cordeiro de Deus, o seu sangue vai ser derramado, e com o seu sangue a humanidade vai ser comprada para Deus. Só que João Batista, 3 anos depois, já estava morto. Então João Batista não estava lá. Então
qual é a única pessoa viva naquela semana de Páscoa que sabe o que vai acontecer? É só Jesus. Ele é o único que sabe. Jesus, sim, sabia. Eu vou te mostrar, você está no capítulo 1, vem até o capítulo 3 de João. Vou te mostrar o que Jesus falou a respeito da sua própria morte. Aí você vai tirando as suas conclusões, se ele sabia ou não como iria morrer. 3 anos antes de tudo acontecer, olha o que Jesus falou. João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera aí, qual é o único tipo de morte em que a pessoa morria levantada? Qual é o único tipo de morte que a pessoa morria assim? A cruz. Na cruz a pessoa ficava levantada, suspensa, pendurada no ar. Jesus sabe que ele vai morrer na cruz. 3 anos antes ele falou, olha, há 1500 anos atrás teve uma situação lá no deserto, Moisés pendurou a serpente num poste, e todo mundo que olhava para aquela serpente pendurada numa haste, era curado do veneno da serpente. Um dia vão fazer a mesma coisa comigo, vão me pendurar num poste, mas todo aquele que olhar para mim vai receber a cura do seu pecado, o veneno do pecado que está dentro de si vai ser retirado. Jesus falou isso 3 anos antes, ele sabia. 3 anos depois, olha o que ele falou, Mateus 26. Agora Jesus já está na mesa com os discípulos, participando da ceia. A ceia de Jesus aconteceu na quinta-feira da semana de Páscoa. Ele morreu na sexta. Um dia antes, ele estava com os discípulos tomando a ceia. E olha o que ele disse em Mateus 26, 28, está escrito. Vamos ler o 27 também. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Jesus pega o cálice, mostra o cálice para os discípulos e diz, isso aqui é o sangue do Novo Testamento. Por que do Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento o sangue que perdoava era o sangue dos bodes, dos cordeiros. Mas Jesus está dizendo agora, esse sangue aqui é o sangue do Novo Testamento, não é mais o sangue de bodes nem de animais, é o sangue do próprio Jesus Cristo. E ele diz, esse sangue, ele será derramado para a remissão dos pecados. Eu quero que você que tem caneta, grifa essa palavra remissão. Passe um traço aí na palavra remissão. No significado bíblico, o que a palavra remissão representa? Diga comigo, remissão é o perdão da dívida. Isso é remissão. Significa que quando alguém devia, uma outra pessoa ia lá e pagava, ela chegava para o credor e dizia assim, eu estou redimindo esta pessoa. Ela devia, não podia pagar, então eu estou pagando no lugar dela, ela agora está sendo redimida. O que nós tínhamos com Deus? Uma dívida impagável. A minha dívida com Deus é pior do que aquela dívida do cartão de crédito, do crédito rotativo, que só aumenta juros sobre juros, sabe? Pior do que aquilo ali. A sua dívida com Deus é pior do que aquilo ali. Sabe por quê? Porque você não consegue ficar um único dia sem pecar. A sua dívida com Deus é o pecado. Então, cada dia que você peca, você vai acumulando mais. E a sua dívida vai só aumentando. E ninguém aqui, por mais esforço que faça, consegue apagar um único pecado seu. Ninguém. Você pode até já ter tentado, mas ninguém consegue apagar um único pecado seu. Então qual era a chance de eu ser redimido?
Bem, por mim mesmo isso nunca iria acontecer. Mas graças a Deus que Ele enviou Jesus, e Jesus derramou o seu sangue. E o que o sangue de Jesus fez? O sangue de Jesus me redimiu, o sangue de Jesus pagou a minha dívida com Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque você não deve mais. Você foi redimido. O sangue de Jesus pagou a tua dívida. Diga glória a Deus. Aleluia. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Estava todo mundo olhando para Jesus morrendo na cruz. E ninguém entendia que aquela morte era para isso. Que o sangue dele sendo derramado era por isso. É tanto que causava perplexidade. Quando os algozes batiam em Jesus, todo mundo que apanha pede para parar. Quem já apanhou aqui alguma vez? Já, né? Todo mundo quando está apanhando pede para parar, gente. Todo mundo, até uma criança, um adulto, tanto faz. É normal, quando você começa a apanhar, você fala, ai, está doendo, para. Por que Jesus não falava? Os soldados romanos, eles batiam em Jesus a ponto de cansar. A ponto de ficar sem fôlego de tanto bater. E eles olhavam para Jesus e diziam, não estou entendendo, esse homem não fala nada. Ele não dá um ai. Ele não diz, pare pelo amor de Deus, já chega, eu estou morrendo, não aguento mais. Ele não diz nada, olha aí. Viravam ele de um lado para o outro, batiam do outro lado, faziam o que queria. Por quê? Por que Jesus não dizia, pare pelo amor de Deus? Porque ele sabia que tinha que derramar até a última gota do seu sangue. Ele sabia. Outras pessoas não sabiam, mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu vou te mostrar o Antigo Testamento falando sobre a remissão do sangue. Vem comigo agora no terceiro livro das Escrituras, o livro de Levítico. Levítico capítulo 17. Você já sabe que remissão é o perdão da dívida. E essa dívida que a gente tinha com Deus, não dava para pagar com dinheiro, nem com ouro, nem com prata. Essa dívida que a gente tinha com Deus, só dava para pagar com sangue. Levítico 17, verso 11, está escrito assim, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue. Só poderia ser salvo aquele que chegasse diante de Deus trazendo o sangue. E qual era o sangue que se trazia no Antigo Testamento? O sangue de bodes, de cardeiros, de cordeiros. Qual é a única chance que eu e você temos de ser salvos? A única chance é se a gente chegar diante de Deus com o sangue de Jesus. Se você chegar sem o sangue de Jesus, esquece. Os seus pecados te condenam. Mas você pode ter sido o pior pecador dessa cidade, o pior pecador deste mundo. Se você chegar diante de Deus trazendo o sangue de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu vou ler mais para você na palavra de Deus, vou ler mais. Mas vamos voltar à cena da crucificação. Judas, quando percebeu a burrada que ele fez, ele pensou, poxa vida, eu tenho que consertar isso, tenho que consertar. O que ele fez? Pegou as 30 moedas de prata e foi arrependido, diz o Evangelho, até as pessoas com quem ele tinha negociado. Vem agora para Mateus 27. O Evangelho diz que ele estava arrependido. Eu não vou questionar o Evangelho, mas para mim isso é remorso, viu? Para mim isso é remorso. Eu acho que se Judas tivesse realmente arrependido, ele não teria feito o que fez.
O erro do Judas foi porque quando ele percebeu o tamanho do erro que ele tinha cometido, ao invés de ir atrás de Jesus, ele foi atrás da religião, ele foi atrás dos sacerdotes. Mateus capítulo 27, versículo 3. O Judas chegou perto de entender o que Jesus tinha feito na cruz. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. O Judas teve um pouco de entendimento, porque ele percebeu que o sangue de Jesus era um sangue inocente. Mas por que o Judas não foi salvo então? Já que ele entendeu que Jesus estava derramando sangue inocente. Porque o Judas não foi pedir perdão aos pés de Jesus. Então, meu querido e minha querida, aprenda. Não adianta você ir pedir perdão para qualquer outro. Não adianta você querer o perdão por outra pessoa. O único que perdoa pecados é Jesus. Quando Judas foi falar com os sacerdotes, olha a resposta que os sacerdotes deram. Verso 4. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Palavras duras, não é? O Judas chega lá arrependido, querendo perdão, e os sacerdotes falam: problema é teu, se vira aí, eu não tenho nada com isso não. Nosso trato era você entregar Jesus e a gente entregar o dinheiro. Você entregou Jesus, a gente entregou o dinheiro, agora é problema seu. O diabo, ele quer isso. O diabo quer te enredar no laço, e a hora que você cair no laço, o diabo vai dizer: agora se vira, o problema é seu. O diabo faz isso. O diabo ajuda você a pecar. Depois que você pecou e perceber o tamanho do erro que cometeu, o diabo não vai te ajudar a sair do buraco não, ele vai te largar lá. Judas se enforcou depois disso aqui, morreu sem salvação. Uma pena, né? Uma pena. Andou com Jesus 3 anos e meio. 3 anos e meio. Uma semana que ficou desviado e morreu sem salvação. Olha, eu se fosse você, ficava firme com Jesus até o último minuto da sua vida. Não se afaste. Às vezes alguém diz assim: ah, não, eu estou meio afastado esse mês, mas eu sempre tenho estado na igreja, eu sempre tenho estado na presença de Deus. Eu dei uma desviadazinha de leve, mas foi só esses dias. O Judas não ficou muito tempo desviado. Na quinta-feira ele estava tomando a ceia, já estava desviado naquela situação, já estava todo errado naquela situação. No dia seguinte, morre sem salvação. Tome cuidado. Judas não sabia, se ele soubesse, ele não teria feito o que fez. E Pilatos, hein? O que Pilatos fez? Ele fez tudo o que podia para livrar Jesus. Tudo. A última ideia de Pilatos foi maravilhosa, para pensar. Ele pegou o pior bandido que tinha em Jerusalém, Barrabás, e colocou do lado de Jesus. E falou para a multidão: quem merece morrer? Esse bandido miserável que não vale nada, que é uma ameaça para a sociedade? Ou esse homem que só fez pregar o amor, que curou os doentes, que libertou os oprimidos? Tudo bem que o pessoal tem inveja dele, diz que ele blasfemou, mas tá. Comparado com aquele bandido ali, esse homem é um santo. Quem vocês querem que eu crucifique? A resposta estava na ponta da língua: prende e crucifique Barrabás, solte Jesus. Era isso que iria acontecer. Mas foi o que aconteceu? Não. Pilatos não sabia que ia dar errado. Se Pilatos soubesse que iria dar errado o plano, ele não teria feito o que fez. Ele teria tentado outra coisa. Ele ficou todo desconcertado. Ele mandou até trazer água para lavar a mão e disse: eu não tenho nada a ver com isso, essa decisão é de vocês. Ele não sabia que iria ter que julgar Jesus. Mas se Pilatos soubesse
de fato, quem era aquele homem ensanguentado que estava diante dele, meu amado e minha amada? Ao invés de pedir água para lavar as mãos, sabe onde que Pilatos teria lavado as mãos? No sangue de Jesus que estava ali diante dele. Pilatos, se soubesse quem era Jesus, ele ia dizer: Jesus, me dá licença, mas é que eu não posso perder essa chance de lavar-me nesse sangue precioso. E ele iria colocar a mão no corpo ensanguentado de Jesus, para ver se ele se limpava dos pecados dele, que ele também era um pecador. Ninguém sabia, eu repito, ninguém sabia. Deram a notícia para Barrabás: você está livre, você está livre, pode voltar para casa. O que você acha que Barrabás fez? A Bíblia não conta detalhes, porque o foco está em Jesus. Mas a gente sabe que se deram a cruz de Barrabás para Jesus, logo Barrabás foi o quê? Solto. Foi livre. O que você acha que Barrabás fez? Foi aos pés de Jesus chorar e agradecer: ó meu Salvador. Você acha que foi isso que ele fez? Não, porque Barrabás não sabia quem era aquele homem que estava morrendo no lugar dele. Ele não sabia. Ele achou que aquele homem era um azarado qualquer que apareceu lá para pagar o pato no lugar dele. Era isso que Barrabás achava de Jesus. E tem muita gente que olha para Jesus mais ou menos como Barrabás. Olha para Jesus e vê em Jesus um coitado, um azarado que pegaram ele e mataram e fizeram o que quiseram. Jesus não é coitado, nem um azarado, nem uma pessoa que fizeram o que quiseram. Pelo contrário, Jesus tinha pleno domínio sobre tudo que estava acontecendo com ele ali. Ele chegou a dizer: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou e tenho o poder de tomá-la de volta, porque meu Pai me deu esse poder. Você precisava saber, e agora você sabe. Jesus derramou o seu sangue por um motivo, não foi por acaso. Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, levante a mão. Você só vai conseguir entrar no céu com o sangue de Jesus. Olha Apocalipse capítulo 22. Vamos lá comigo. Apocalipse 22. E agora eu vou acabar, porque depois do Apocalipse 22 não tem mais nenhum capítulo. Último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Onde, igreja? Na água? No sabão? No quê? No sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É o sangue de Jesus que vai te dar acesso a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Você agora sabe quem é Jesus e o que ele veio fazer. Feche os teus olhos um instante, por favor. Os teus pecados te condenam, mas o sangue de Jesus te absolve. Os teus pecados vão te levar para o abismo, mas o sangue de Jesus abre as portas do céu para você entrar. Tudo o que você precisa fazer hoje é recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você entregar tua vida a Jesus hoje, recebê-lo como Senhor e Salvador, seu nome será escrito no livro da vida e você vai entrar na cidade santa pelas portas. Aqui nesse culto hoje, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Se tem, levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha mão, que eu vou orar por você. Pastor Ademir, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero entregar hoje. Levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha. Não sinta vergonha não. Jesus morreu na cruz por você, ele não teve vergonha. Ele se expôs publicamente, ele não teve vergonha. Então não sinta vergonha, levante a sua mão. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, entregue agora. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas aí,
eu me afastei. Nessa pandemia muita gente se afastou. Muita gente deixou a casa do Pai. Quem sabe você é uma dessas pessoas que se afastou. Mas o Pai está te dizendo: filho, volta para casa. Filha, volta para casa. A casa do Pai continua sendo a sua casa. Os braços do Pai continuam abertos para te receber. Você que está afastado, afastada, quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha, que eu vou orar por você. Agora deixa eu falar com quem está em casa me assistindo. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer? Faça um sinal para Deus aí agora onde você está. Quer voltar para Jesus? Faça isso agora. Porque talvez esse pode ser o teu último culto. Quem sabe esta oportunidade que Deus te deu de ouvir esta palavra, de assistir esta mensagem, é mais uma chance que Ele está te dando de se arrepender. Então eu vou orar por você que está em casa, que quer entregar a vida para Jesus, ainda que eu não estou te vendo, o Pai te vê agora. Eu vou orar por você. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você que está em casa puder fazer o que eu vou fazer agora, dobrar os joelhos, faça isso. Talvez você está sozinho aí no seu quarto, na sua sala. Você que está aqui na igreja, que já entregou a vida para Jesus, põe a mão sobre o coração também. Fique em espírito, porque através da internet Jesus salva muitas vidas em vários lugares nesse momento. Ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, meu Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Deus, me ajuda a permanecer nos teus caminhos até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Agora deixa que eu vou orar por você, meu Deus e meu Pai. O Senhor falou com todos que estão aqui e falou também com quem está em casa, com quem está à distância. Aqui nessa igreja, Pai, todos já tomaram a decisão de se entregar a Ti. Mas alguém está agora de joelhos dobrados assim como eu. Essa pessoa está de joelhos dobrados no meio da sala da casa dela. Essa pessoa está de joelhos dobrados ao pé da cama. Esta pessoa está de joelhos dobrados agora, talvez no seu trabalho. Quem sabe esta pessoa está apenas com a mão sobre o coração, ouvindo esta oração e repetindo. Então onde quer que tenha alguém confessando a Ti, ó Pai, onde estiver um filho pródigo se reconciliando, escreve esse nome no livro da vida. Traz esta pessoa de volta para a Tua presença, fortaleça esse povo na fé, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está sendo salva.